Salve família, muito prazer, meu nome é Vaguinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Frito do Universo, bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. É o seguinte, voltei aqui mais uma vez pra gente falar sobre um novo episódio de The Last of Us, né, review que a gente tá fazendo, dessa vez o penúltimo episódio da temporada, né, foi um episódio muito emocionante. Eu já adianto pra você um recado muito importante, é que nesse vídeo terá spoilers, então se você não quer tomar spoilers, vai lá, assista o episódio, depois volta aqui. Mas se você não se importa com spoilers ou que já assistiu o episódio, fica aqui no vídeo. E também peço a você que está continuando aqui, que quer apoiar o nosso canal aqui e continuar acompanhando vídeos como esse, basta se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar o like aqui para fortalecer, viu? E bom, galera, nesse episódio, como já tinha sido mostrado anteriormente no teaser do Sneak Peek, foi um episódio de flashbacks, né? Basicamente, o episódio todo foi só de flashback, tirando a ceninha do finalzinho lá, né? Uma ceninha bem curta. Mas nesse episódio a gente vê que teve os flashbacks mostrando um pouco mais sobre o Joel. Então a gente tem um retorno do Joel, né, e mostra muito da relação dele com a Ellie e da relação entre eles depois dos acontecimentos da primeira temporada, entre esses anos que passaram, né. Mas o episódio começa com uma coisa muito interessante que nem tem no jogo, que mostra um pouco do passado da infância e adolescência do Joel e do Tommy ali, né, uma cena emocionante dele com o pai dele ali. E o pai dele falando pra ele sobre a questão de: "Seja um pai melhor do que eu sou e tal". Mas aí, depois você vê, passa nos anos, o Joel, tem ali a cena do violão em que ele dá um violão pra Ellie, né, aí depois você vê ali aquela cena muito bonita que ele vai lá e toca Future Days, né, que muita gente achou que não ia tocar, mas ele toca, que é a música que ela tocou, pelo menos começou a tocar lá no teatro, né, que você diz violão. Depois você tem ali, tem também a explicação de como ele faz, como a Ellie faz pra esconder a cicatriz dela lá, né, que ela queima numa panela na série, né, no jogo ela joga ácido, mas na série ela queima com a panela, que também, enfim. E depois tem a questão dela passando os anos, o Joe lidando com a adolescência dela, ela fazendo a tatuagem e tudo. Eu achei isso bem interessante, porque é muito bonito, porque vai mostrando que realmente eles têm uma relação muito mais de pai e filho, pai e filha, né, e realmente o Joe demonstra muito isso, e eles têm essa relação mesmo, como se fosse filha dele mesmo. Então é muito emocionante, porque dá um peso até maior pra morte do Joel. Eu sei que eu acho que poderia ter sido melhor se fosse feito os flashbacks ao longo dos episódios, né, pra não só fazer um episódio só, porque eu acho que você poderia ter uma montagem mais parecida com a do jogo, porque eu acho que vai se conectando mais com os acontecimentos, mas tirando isso, eu achei um bom episódio muito emocionante, e é muito legal porque tem a cena do museu, que você vai lá e que eles vão lá, né, e mostra pra ele o negócio dos dinossauro que ela vê lá, depois, o negócio do astronauta lá, muito legal, é muito bonitinha essa cena, o Joe todo emocionado, ele muito feliz. Você vê que eles estavam ali meio que vivendo em paz, né, mas é claramente mostrado ali também que a Ellie, ela começa a ficar desconfiada, porque ela sempre ficou desconfiada sobre se o Joel estava mentindo pra ela ou não, se o Joel realmente falou a verdade pra ela ou não. E sempre foi isso na cabeça dela, mas aí vai dando saltos temporais, aí você vai passando o tempo, vai mostrando eles lidando com as questões da adolescência, que o Joel ele vai tentando entender sobre a Ellie, que até então, né, ele não tinha se ligado que a Ellie era lésbica e tudo. Mas é muito emocionante, porque você vê, pô, o Pedro Pascal, atuação muito boa. Até a Bella Ramsey conseguiu uma boa atuação nesse episódio, eu achei muito bom. E você vê que a relação dos 2 é uma relação muito bonita e que foi construída. Então dá um peso maior. Só que aí você tem lá aquele detalhe que a Ellie continua na desconfiança, né, e eu achei isso interessante, porque isso acontece no jogo também. Só que temos um ponto aqui em questão, porque a forma que ela descobre. Mostra ali quando que ela foi fazer a primeira patrulha com o Joel, e teve essa situação com esse cara chamado Eugene, que acabou tendo aquele infectado, que esse cara é falado, em toda a série, e aí acontece lá o que acontece com ele, ele é mordido, ele implora pra poder ver a esposa dele uma última vez, que era a terapeuta, que apareceu bastante, e você vê que o Joel não deu a chance, ele acabou tirando a vida do Eugene ali, por conta das regras, porque ele era infectado, não podia levar ele pra dentro de Jackson. Aí ele não concorda com isso, porque até então ela tinha acreditado que o Joel tinha falado a verdade, e aí isso meio que dá ali pra ela aquela sensação de que, tipo, o Joel realmente não falou a verdade, o Joel não estava me contando a verdade, ele estava mentindo. E aí eles levam lá o corpo do Eugênio, né, pra ser velado e tudo, e o Joel meio que mente lá sobre o que aconteceu, e aí ele fala: "Não foi assim, não foi assim", e fala a verdade, e aí a partir daí
já dá um salto pra parte que começa a série que eles não estão se falando direito mais. E aí, nós temos alguns pontos aqui que é o seguinte, no jogo, eu não sei se eles vão adaptar isso, mas no jogo a Ellie ela meio que ela vai investigar sozinha pra entender o que aconteceu e descobre a verdade. Ela encontra umas fitas lá sobre o que é verdade, ela descobre realmente o que realmente aconteceu com ela. Na série não é mostrado isso. Talvez futuramente eles mostrem ela indo lá investigar o que realmente aconteceu, como que ela descobriu, porém eu acho que não vai acontecer. E uma coisa que aconteceu foi o seguinte: nós temos ali depois mais um salto temporal ao longo dos anos, e aí você tem a versão da visão do Joel na festa em que teve lá a questão que o Joel empurra o cara pra defender a Ellie. E assim, você entende claramente que a Ellie ela sente o tempo todo que meio que o Joel tirou o grande propósito da vida dela. Porque ela até então ela achou que ela tinha um propósito, mas o Joel tirou isso dela sem ela poder escolher. Obviamente, acho acredito que todo mundo que vê a série, que entende o que o Joel fez. Eu acredito que a grande maioria, praticamente todo mundo, faria o que ele fez. Porém, ele não deu o direito dela escolher. Então eu acho que isso pesa muito. Não deram o direito dela escolher e ele mentiu pra ela. Inclusive falando que tinha outras imunes e que não tinha chance de ter a cura. O que dá um peso muito grande, porque você tem lá a cena da varanda. Essa cena da varanda que acontece no final do episódio, que é quando a Ellie fala que pergunta pro Joe, o Joe fala a verdade, você vê que ele não consegue nem falar, ele só vai dizendo, balançando a cabeça. E ele demonstrando realmente que ama ela como filha e tal. E é muito bonito, porque você tem lá aquela construção e termina a questão do personagem, porque ele tinha uma filha, ele perdeu ela, ele recuperou ela e no final ele fez de tudo pra não perder a filha de novo. Então, querendo ou não, não existe um lado certo ou um lado errado da história. The Last of Us, pra quem jogou um jogo, eu acho que é muito uma questão que não existe preto no branco, que é como a gente disse. É muito uma questão de existem os lados e você pode ou não concordar ou gostar de tal lado, mas no fim mesmo não existe um certo ou errado, de certa maneira. Porque são pessoas que sofreram muito, são traumas e obrigadas a fazerem escolhas difíceis para sobreviver num mundo pós-apocalíptico. Que isso é muito sobre um apocalipse. Então, o que o Joel fez é um peso muito grande, porque é um dos paralelos que você for analisar se você realmente faria isso no lugar dele. Então, é complexo, mas ao mesmo tempo, se você for parar pra pensar a questão da Abby, pô, o Joel também tirou a família da Abby, entende? Acho que vai ser mostrado mais isso ainda, vai ser mais aprofundado, mas o Joel também tirou a família da Abby. Então, ele tirou de alguém a família, e a Abby foi e revidou, então fica um ciclo, sabe? Então, de uma certa maneira, se você for analisar, não tem um certo ou errado. Aí, inclusive, a Ellie fala pro Joel, você foi egoísta. E ele fala: "Se Deus tivesse me dado uma segunda chance, eu faria tudo igual". E ele diz pra ela que ama ela como filha e ela jamais vai entender. E pra quem jogou o jogo, as palavras dele é muito dura, porque essa cena é a última cena do jogo. Penúltima cena, né. A última é como termina o jogo lá, que aí ele fica sozinho. E pra quem jogou o jogo, ok, ou pelo menos conhece, sabe que essa cena é no final, que só no final você descobre que isso foi um dia antes, né, da morte do Joel, que a Ellie tinha resolvido perdoar o Joel. Tipo, ela falou que não conseguia perdoar, mas ela estava disposta a tentar, pra eles poderem melhorar a relação deles. Só que você observa que a Ellie no final, se eles seguirem o mesmo caminho do final mesmo na série, a Ellie no final ela não vai fazer igual o Joel, ela larga o filhinho delas lá, dela e da Dina. Então é muito louco isso. Porque é uma cena bem emocionante, é bem bonita, sabe, a atuação muito bem feita. Então é uma parada que, tipo, eu acho que pra quem só vê a série, é muito pesado. Pra quem jogou o jogo sabe também a importância e como fica bem adaptado, ficou muito bem adaptado. É mesmo que você saiba que essa é uma das mais importantes de ser guardada pro final, eu acho que talvez eles tenham que dar um peso diferente no final do jogo. Mas é muito cara, tô até meio assim, de saber o que dizer, porque é um bagulho muito pesado, cara, porque quando você analisa que o Paul Joel se foi e você vê ele de volta por um episódio todo e você fica aquele sentimento no final de tipo: "Caramba!",
E agora? O que que a gente vai fazer? Então, tipo, eu acho que a montagem foi diferente do que a gente imaginava, porém eu acho que pode ser no final talvez eu acho que a série tem muitos pontos negativos, mas eu acho que quando ela acerta muito, cara. E eu acho que esse episódio, apesar de eu preferir que fosse distribuído os flashbacks, acho que no contexto geral, foi um episódio muito, assim, muito emocionante, muito, muito bom, cara. E aí você tem lá a ceninha final depois que a Ellie voltando depois do acontecimento do hospital, nós chegando no teatro. E aí nós temos depois o sneak peek, que mostra que no próximo episódio vai ter algumas coisas do jogo que, por exemplo, inclusive, tá até fora de ordem, né, porque alguns flashbacks então, um flashback eles colocaram tudo numa ordem contrária. Mas, a gente vai ver lá que a Ellie parece que a Dina não vai sair mais, né, mudaram algumas coisas na ordem do jogo, pra série, né. Parece que o Jesse vai sair com a Ellie, não temos nada do Tommy, talvez o Tommy apareça no próximo episódio ou não, talvez o Tommy seja guardado só para o final mesmo. Mas eu acho que pelo que dá a entender no sneak peek, a Abby vai aparecer ali, ó, e vai fazer a treta do teatro. E eu acho que a terceira temporada a gente já vai começar tendo a visão da Abby. Eu não sei se na série vai funcionar, porque o jogo ele é meio indigesto, ele é muito indigesto. Você jogar com a Abby e você entender ela, você pode ou não entender. Mas na série vai ter que ser uma coisa muito bem feita pra galera não dropar. Porque se eles seguirem como eu acho que se eles deixarem o cliffhanger, né, o famoso gancho, pra terceira temporada, até o ponto que chega ali, aí eu acho que o bagulho vai ser meio doido. Mas eu acho que, no geral, nos últimos episódios eu acho que teve mais pontos positivos que negativos, apesar de às vezes a série tem um problemazinho de ritmo, de mudança de algumas coisas. Mas no geral esse episódio, cara, episódio nota 10, episódio nota 10, que você se emociona muito, é um bagulho muito emocionante, cara. E me diz aí, o que que você acha do episódio? Eu tô até meio assim, ó, tentando digerir, que eu estou gravando esse vídeo aqui depois de assistir o episódio, então é uma parada muito que mexe muito com a gente, porque, pô, você fica sentindo muita falta do Joel, pesa muito na sua consciência a falta que o Joel faz. E você vê que o Joel, ele não é o cara, ele deixa claro que ele não é um cara bonzinho, mas que ele é um cara que faria o que fosse possível, o que fosse preciso na cabeça dele. Então eu acho que representa um pouco um lado humano também, que você não existe um certo ou errado ali. Você não pode dizer que ele tá certo, mas também não pode dizer que ele tá errado. Eu acho que é um ponto de vista que cada um tem. Bom, mas é isso. Me diz aí o que que você achou do episódio. Eu agradeço a você que ficou até aqui. E o que que você tá achando da série. O próximo episódio vai ser o último da temporada. Espero que eles terminem muito bem. Eu acho que os últimos episódios teve coisa do último episódio, final do último episódio e esse foram muito bons. Então eu espero que eles mantenham o nível, porque aí eles podem ter um ótimo final de temporada para compensar alguns episódios que foram meio abaixo. Mas me diz aí, o que você tá achando das mudanças? Você gostou do episódio? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aqui abaixo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do Fito do Universo. Valeu!